Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos ao EC Virtual e à palestra de hoje à noite. Meu nome é João Moura e nesse mês de setembro estamos celebrando o mês do DIGE, o Departamento de Infância e Juventude. Com isso, todas as palestras desse mês serão centradas no tema uma escalada rumo à felicidade e refletem sobre as bem-aventuranças e a família. Aproveitando para ressaltar, gostaria de convidar a todos vocês para participarem das outras atividades do DIGE, que são sábado, 9 horas, reunião da infância, sábado, 17 horas, reunião da juventude, e às quartas, às 20 horas, reunião da família. Veja essa e mais outras informações no site da UEC. Vamos agora para o nosso momento artístico da noite, que será apresentado por André Pirola. Olá, meu nome é André Pirola e é uma honra estar aqui nessa quinta-feira, nessa noite bonita, nesse mês lindo, neste mês do DIGE da UEC, junto com amigos de ontem, com os amigos de hoje, com os amigos encarnados e desencarnados do plano mais alto, de todos os planos. E nessa celebração da família, vamos então fazer a nossa preparação para a prece com a música Sou Mais Família, autoria nossa e do companheiro Vinícius de Oliveira, mas com uma adaptaçãozinha que eu fiz aqui especialmente para essa noite. Quem são meus pais, os meus irmãos? Quem sou eu na vida deles? Quem são eles na minha evolução? Famílias vêm de muitos planos, muitas vidas enlaçadas, muitos nós que nós mesmos damos. Existem muitas formas de família, pois há muitas formas de amar. E se o mundo muda a família muda o mundo. Se ela quiser mudar, existem muitas formas de famílias, pois há muitas formas de amar. E se o mundo muda a família muda o mundo. Se ela quiser mudar. Família é aquecer e não incendiar. Família é acolher e não sentenciar. Família é amor, família é trabalho, espera, é perdoar. Família é aquecer e não incendiar. Família é acolher e não sentenciar. Família é amor, família é trabalho, espera, é amar. Sou mais família, família. A gente vem de ontem e a gente se encontra onde se perdeu. Sou mais família, família. A gente vem de ontem e a gente se encontra onde já venceu. Sou mais reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui,
volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Deus proteja minha família. Deus proteja as famílias. Deus proteja a família universal. Deus proteja a minha família. Deus proteja as famílias. Deus proteja a família universal. E agora vamos para a prece inicial da noite. Obrigado, Senhor, por mais essa noite nesta casa, onde estamos vivendo mais de Sua palavra. Obrigado pelos Seus ensinamentos que nos tocam até hoje e a cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, pela Sua misericórdia infinita, pela família, pelos nossos amigos e por todas as bênçãos que derrama sobre nós. Obrigado por tudo. Assim seja. E agora, para a palestra de hoje à noite, Luciana Moura, Família, Questão de Justiça. Olá, boa noite, meu querido amigo, boa noite, minha querida amiga. Que alegria compartilhar com você esse momento especial, essa quinta-feira de tanta iluminação, na medida em que estamos juntos em nome de Jesus. Lembrando a sua assertiva de que quando estivéssemos reunidos em seu nome, ele estaria presente. Não é a tecnologia que vai mudar essa realidade, né? Não é a distância física que muitas vezes acaba sendo imposta a nós que vai fazer com que a presença de Jesus não seja a tônica dos nossos encontros. Então eu o saúdo desejando muita paz, muita alegria, muita luz nessa noite especial e saúdo de modo especial a todos os trabalhadores da UEC, da área de infância e juventude, que estão organizando esse mês especial que celebra o trabalho de evangelização espírita em nossa casa. Eu costumo dizer que entre as grandes alegrias da minha existência, talvez como manifestação máxima da misericórdia divina na minha reencarnação, encontra-se o fato de ter sido uma criança evangelizada na UEC. Fui conduzida aos meus pais, a essa instituição ainda muito pequena, e lá recebi, aí na UEC, falando aí em termos, né, mesmo tecnologicamente distantes, mas recebi aqui na UEC as primeiras orientações em torno da doutrina consoladora de Allan Kardec. Posso dizer com toda a convicção que isso fez toda a diferença ao longo da minha existência inteira. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, é com muita alegria que eu, que estou distante fisicamente, hoje eu moro com a minha família na Inglaterra, sou trabalhadora da BAS, que é a British Union Spiritist Society, né, a organização que de alguma forma conduz os trabalhos espíritas aqui no Reino Unido, mas estou aqui hoje com vocês, a minha família, participando dessa reunião doutrinária, e é de fato assim com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Moura e já quero propor para vocês, em torno das reflexões do tema de hoje, um desafio. E não é um desafio muito fácil não, sabe? É um desafio que, via de regra, a gente tenta fugir por motivos óbvios, mas vez ou outra nós somos convidados a pensar nisso. E hoje vocês vão ver que a gente vai pensar nisso com uma conexão muito profunda com o tema da nossa conversa. Eu queria te propor que nesse momento você tentasse lembrar, você tentasse identificar quem é a pessoa
que na sua existência, nessa atual vida, você tem a maior dificuldade de convivência. Não, você não ouviu mal. Eu não pedi para você pensar em alguém que você ama. Eu pedi para você pensar em alguém que você não gosta. Que só de pensar nessa pessoa você sente um mal-estar, um desconforto, você se sente verdadeiramente mal. Pode ser um parente, pode ser um ex-amigo, pode ser alguém com quem você trabalhou, pode ser alguém que de fato você nem conheça pessoalmente, como um político, nesses tempos de acirramento político. Pode ser um político, pode ser uma personagem do show business, pode ser uma figura histórica. Enfim, eu quero que você traga à sua memória nesse instante alguém que para você é difícil pensar. Alguém que para você não é nem um pouco agradável a presença ou a lembrança dessa pessoa. Pensou? E olha, não vem me dizer que você não tem ninguém assim na vida não, tá? Nós não somos espíritos de luz reencarnados na Terra, sem nenhum desafeto. Então, para pensar que existe. E pode ser uma pessoa só, enfim. Eu quero que você pense nessa pessoa por um motivo muito simples. Porque a gente precisa entender duas verdades em torno dessa pessoa que você não curte tanto. A primeira verdade é que essa pessoa que você lembrou é profunda, imensamente amada por Deus. Já pensou nisso? Ela é tão amada por Deus quanto você próprio julga ser. Com todos os defeitos que você enxerga nela, com todos os crimes que você reputa a essa pessoa, ela é imensamente amada por Deus. Essa é a primeira boa notícia que eu queria te lembrar. E a segunda boa notícia, acredite, é uma boa notícia, é que do mesmo jeito que Deus ama imensamente essa pessoa que você não gosta, Deus quer que você aprenda a amá-la. É verdade. Deus quer que você vivencie com essa pessoa a máxima do amor, relembrada e ensinada, na verdade, por Jesus e tantas vezes repetida por nós na ideia do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A grande questão é que muitas vezes nós não nos lembramos que esse próximo que nós devemos amar como a nós mesmos é qualquer próximo, inclusive o dito cujo aí, que você não encara muito bem. E a grande verdade da vida, quando a gente se lembra disso, né, que os nossos desafetos são profundamente amados por Deus e que Deus quer que nós os amemos também, é que não adianta a gente xingar, não adianta a gente brigar, não adianta a gente falar mal, não adianta a gente odiar, porque um dia, meus queridos amigos, no curto, no médio ou até mesmo no longo prazo, vai acontecer alguma coisa na nossa vida para nos aproximar dessa pessoa. E quanto mais nós enviarmos a ela as nossas emoções ruins, os nossos sentimentos de distanciamento, vai para longe de mim que eu não quero te ver de jeito algum, mais fortemente alguma coisa na nossa vida vai acontecer para que a gente tenha a oportunidade de amá-la, de respeitá-la, de honrá-la, de perdoá-la ou de muitas vezes suplicar pelo seu perdão. Não estou dizendo que isso vai acontecer hoje ou amanhã, né? Como eu disse, num curto, médio ou longo prazo, não estou dizendo que vai ser nessa existência. Pode ser que isso demore um pouco para se erguerem as condições, os contextos mais propícios para que esse encontro aconteça, mas acredite, ele vai acontecer. E você sabe me dizer qual é a principal forma que Deus, na sua divina misericórdia, encontra para fazer com que nós estejamos face a face com todas as pessoas que nós precisamos amar? Pois é, como talvez você esteja suspeitando ou como talvez você já saiba, a principal forma que Deus faz com que isso aconteça se chama família.
Sim. Família, como diz o nosso tema de hoje, é uma questão de justiça, mas é essencialmente uma questão de amor, é uma questão de reconexão. Porque, como diz André Luiz, a família não é o simples encontro de corpos. A família é a residência das almas. A família é, no dizer de Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, a mais especial criação divina para que as criaturas exerçam toda a sua possibilidade real de amar. E eu queria destacar, né, para embasar teoricamente um pouco disso que nós estamos falando aqui na nossa conversa de hoje, 2 parágrafos retirados do capítulo 1 desse livro, né? Repetindo, Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. E esses 2 parágrafos eu acredito que justificam muito de todo o pensamento em torno dos desafios de viver em família. Olha só o que a veneranda Joana de Ângeles nos diz. Esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Ela já de cara descreve que as famílias não são organizadas a partir do acaso e muitas vezes a partir de programações apressadas. Não. Olha só como ela completa. Havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos nós nos encontramos submetidos. A gente vai destacar alguns trechos desse parágrafo, né? Programações entre espíritos comprometidos positiva ou negativamente. Guarda isso. Mas vamos completar aqui o segundo parágrafo quando ela diz assim, olha... Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros do passado, facultando-se, 2 coisas importantes, a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, veja, meus amigos, eu usei o recurso de só convidar você a pensar nos seus maiores desafetos dessa vida para ficar mais fácil da gente entender que nós não temos como fugir da lei do amor. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar juntos para viver na prática os desafios de aprender a nos reconectar. E Joana de Ângeles, nesses 2 parágrafos que eu li para vocês, traz tantas ideias importantes que a gente poderia ficar aqui 1 ano só refletindo em torno dessas ideias, mas queria chamar a atenção de alguns pedaços, né, alguns trechos dessa reflexão, especialmente quando ela fala dos comprometimentos positivos ou negativos, mostrando que não existem acasos na programação divina. Em outras palavras, sendo bem direta e fazendo um tweet, né, disso que ela está dizendo aí, olha, todos nós temos a família que nós precisamos ou a família que nós merecemos. As 2 coisas juntas. E isso explica por que muitas vezes nós vamos encontrar grandes afinidades dentro de uma constituição familiar, encontrando ali familiares que verdadeiramente se amam, se estimam, ou seja, nós estamos falando aí dos comprometimentos positivos, dos compromissos que são assumidos entre espíritos afins e que se encontram numa mesma família para fortalecimento mútuo. Eu não sei se existe alguém assim na sua família, com quem você tem grande afinidade, com quem você se sente verdadeiramente próximo, tranquilo. São essas almas afins que, no dizer da veneranda, se encontram por compromissos positivos. Mas, por outro lado, nós temos diversas famílias que se encontram em torno de desafios. Famílias que se caracterizam pelo conflito, pela dificuldade da convivência, famílias que, por muitas vezes, vivenciam no seu dia a dia situações de extrema dificuldade.
familiares que se retiram do convívio familiar por não se suportarem, familiares que muitas vezes comprometem ainda mais a sua existência em função de tudo aquilo que vivenciam dentro do contexto ali, né, do agrupamento familiar. E não se engane, esses dois casos que nós estamos aqui dizendo, tanto das famílias com grande afinidade, quanto das famílias com extrema dificuldade de convivência, são explicados pela reencarnação. São explicados pela materialização da lei de justiça, amor e caridade, da lei de causa e efeito, através das organizações familiares. E assim, de um lado, nós temos as almas afins que se encontram para fortalecimento mútuo, vivência do amor fraternal, realização de propósitos comuns. E, por outro lado, nós temos familiares que se encontram pela inimizade, familiares que se encontram porque precisam reajustar o ódio, que precisam se reconciliar, que precisam se perdoar. Familiares que em outras existências ocuparam papéis de assassinos, papéis de vítimas, papéis de violentadores, papéis aí que muitas vezes vão se intercalando no vai e vem das existências, né? Porque ninguém é sempre vítima e ninguém é sempre algoz. No vai e vem das reencarnações, nós vamos nos alternando nesses papéis, né? Principalmente quando buscamos a vingança e aí nós nos tornamos algoz, fazendo de vítima aquele que no passado nos magoou, e é um vai e vem sem fim até o momento em que nós espiritualmente nos dispomos a perdoar e nos dispomos a recomeçar essa jornada, porque lembrando a tese do início, Deus quer que todos nós aprendamos a nos amar e não tem para onde fugir. Bom, afinal de contas, né? Deus é o Pai daquele que nos matou em outra existência, e Deus quer que nós aprendamos a amá-lo. Deus é Pai daquele que nós vitimamos em outra existência, e Deus quer que também aprendamos a amá-lo. E acredite, meu amigo, isso não é papo furado. Isso não é retórica vazia. Essa é a lei da vida, talvez seja a lei mais importante da vida, porque é a lei que explica os nossos encontros e desencontros ao longo dessa existência. E o perdão não é uma utopia. O perdão faz parte da realidade e faz parte do passaporte que precisamos carimbar se queremos embarcar numa jornada rumo a uma vida de maior iluminação. Nós não vamos trilhar esse caminho sozinhos. É claro que o processo evolutivo é um processo individual, mas é um processo de conexão com os outros. Ninguém se torna um espírito de luz deixando um rastro de inimizade, deixando um rastro de vingança, deixando um rastro de desamor. O único caminho possível para a iluminação, não tenho dúvida que é o caminho do amor. Tentando ilustrar um pouco nessas situações que nós estamos aqui descrevendo, sendo a família esse espaço de encontros entre almas comprometidas positiva ou negativamente, queria compartilhar com vocês 3 situações que, via de regra, nós encontramos na vivência familiar no planeta Terra e que são explicadas por essas conexões ou reconexões estabelecidas no mundo espiritual. Essas 3 situações, elas de alguma forma resumem os arranjos que são feitos no mundo espiritual para que aprendamos a vivenciar a lei do amor na sua máxima possibilidade. E aí, falando um pouco sobre essas 3 possibilidades, né? A primeira delas que a gente vai refletir e pensar aqui juntos são as famílias que se formam em torno de espíritos que são devedores entre si e que se encontram nessa existência para um reajuste mútuo. Talvez esse tipo de família seja a família mais comum, vivenciando situações e experiências hoje na Terra. Talvez seja um retrato da sua família, talvez seja um retrato de famílias que você conhece, em que, em resumo, a gente vai encontrar entre os seus membros espíritos que precisam vivenciar entre si o ideal do perdão, o ideal do amor, o ideal do reajuste. São as famílias que, naquele dizer de Joana de Ângeles, se encontram
comprometidos negativamente e cujas reencarnações foram desenhadas com o propósito de se converterem em almas que se abram para a experiência do perdão. Essas famílias são vivenciadas na Terra muitas vezes com extremas dificuldades de relacionamento. Pais e filhos que não se aceitam, irmãos que muitas vezes se odeiam, relações familiares extremamente complexas, muitas vezes ultrapassando os limites éticos da convivência. E aí a gente encontra as notícias das famílias em que existem crimes, em que existem tantas e tantas dificuldades quanto possamos imaginar. Mas no fundo, o que o Espiritismo nos fala sobre essas famílias é que elas se reencontram, são almas que julgavam se odiar e que se encontram numa existência em posições familiares para aprenderem a amar. Nós citamos isso já no início, mas uma história como essa é brilhantemente contada pelo espírito André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulos 12, 13 e 14, em que ele detalha a programação reencarnatória de um espírito chamado Segismundo, que iria reencarnar como filho de dois comparsas do passado, Adelino e Raquel, sendo que em existências anteriores ele, Segismundo, que seria o filho, havia assassinado o seu companheiro, Adelino, porque Adelino era casado com Raquel e Segismundo desejava a esposa do amigo. Numa trama macabra que fez com que, após o assassinato de Adelino, Raquel fosse parar num prostíbulo, uma situação que gerou entre esse trio um amor desajustado, entendido como ódio, entendido como vingança e entendido como algo que se estendeu para além de uma existência. Os três se engalfinhavam em ódio, em rancor, ao longo de diversas experiências terrenas. E na ocasião em que a história é contada no livro Missionários da Luz, os três haviam se cansado de tanto ódio, haviam se cansado de tanta vingança, haviam entendido o chamamento do amor entre eles e haviam então concordado em reencarnar como uma família. Adelino seria o pai do seu antigo assassino, Raquel seria a mãe do seu antigo amante e Segismundo, como filho do casal, tentaria experimentar no amor filial a experiência da reconexão. Isso tudo foi combinado entre eles no mundo espiritual, conforme o orientador Alexandre, que é quem vai acompanhando essa história enquanto um mentor desse agrupamento familiar, descreve a André Luiz. E quando a história começa a ser contada efetivamente no livro, Adelino e Raquel já estão reencarnados, eles já se casaram, eles inclusive já têm um primeiro filho, e se aproximava a data em que Segismundo iria reencarnar como filho do casal. Acontece que nesses momentos em que um processo reencarnatório começa a se instalar nas famílias, esse espírito que vai reencarnar começa a se aproximar do seu futuro lar, espiritualmente dizendo. E quando isso começou a acontecer, quando Segismundo espiritualmente começou a frequentar a casa de Adelino e Raquel, Adelino começou a sentir uma inquietação tão grande, pela aproximação espiritual do seu assassino do passado, que ele começou a demonstrar mau humor, começou a ficar rabugento, começou a tratar mal Raquel e seu filho, sem saber direito por que ele estava se sentindo assim. Mas, segundo Alexandre, ela era pela aproximação fluídica do espírito que viria a ser seu filho no futuro, mas que havia sido seu assassino do passado. E aí o trabalho que a equipe de Alexandre vai fazer na residência de Adelino e de Raquel é tentar amenizar aquela vibração de desconforto exteriorizada por Adelino para favorecer um campo vibratório que permitisse a reencarnação num clima de maior paz. O livro descreve, por exemplo, que quando Adelino e Raquel iam dormir
né? E seus corpos permaneciam no sono físico e eles espiritualmente se desdobravam e encontravam Segismundo ali no ambiente familiar, a repulsa de Adelino por aquele espírito que iria ser o seu filho, que ele tinha concordado de ser o pai de Segismundo, era tão grande que Adelino voltava rapidamente para o corpo físico como se tivesse tido um pesadelo terrível. E ao longo dos dias em que André Luiz vai acompanhar aquele processo, Alexandre retira Adelino do corpo para poder conversar com ele, para relembrar os compromissos do passado, para dizer que não existe caminho para eles que não seja reconciliação, porque eles já estavam há muitos séculos naquele ciclo de ódio que não conseguia se romper e que eles precisavam romper com o ciclo de ódio para poder dar um passo além na evolução espiritual. Enfim, Alexandre e toda uma equipe do mundo espiritual faz um trabalho ali de convencimento, usando inclusive de processos intuitivos em relação ao primeiro filhinho do casal, para que o primeiro filhinho possa falar coisas bonitas para os seus pais. Enfim, é um capítulo riquíssimo, que além de descrever todo esse processo, né, da organização espiritual dentro da casa de Adelino e Raquel, também conta todo o processo que foi feito no perispírito de Segismundo para que ele deixasse de ser, né, perispiritualmente falando, um homem adulto e se convertesse num feto num embrião a ser ligado ao corpo de Raquel, que iria gestá-lo por 9 meses. Então, esse capítulo ele é especialmente importante para a nossa conversa de hoje, porque ele ilustra precisamente aquilo que nós nos referimos no começo da conversa, né, da frase de Joana de Ângeles, vou até resgatar aqui, quando ela diz que são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos positiva e negativamente, são desenhadas nas esferas espirituais. E eu sugiro que você dê uma olhada nesse capítulo, porque ele inclusive conta do desenho do corpo físico que Segismundo vai ter nessa existência, né? São desenhadas aí todas as configurações biológicas, orgânicas, hereditárias para conferir a Segismundo a melhor possibilidade para o sucesso da sua existência. Então, nesse primeiro caso aqui, que é um caso muito detalhado lá, em pelo menos 3 capítulos iniciais, depois desdobramento em outros 3, né, lá no livro Missionários da Luz, nós temos essa primeira tipificação de família. As famílias que se encontram a partir de espíritos que precisam estar juntos para se reorganizarem vibratoriamente falando, se reconectarem espiritualmente. Espíritos que precisam estar juntos, porque até então eles só vivenciaram a experiência do ódio, mas eles precisam aprender a se amar. E a família, então, se constitui como esse espaço, essa escola da aprendizagem do amor divino entre todas as criaturas, inclusive aquelas que são difíceis para nós. Mas avançando um pouco na nossa conversa, vamos então exemplificar a segunda tipificação de família, né? Se na primeira nós tínhamos espíritos comprometidos negativamente que se encontram para aprender a vivenciar a lei do amor, no segundo tipo nós temos aquelas descritas por Joana de Ângeles, que são espíritos que estão comprometidos positivamente, porque afinal de contas a família também é um espaço de encontro do amor. Encontro entre espíritos que já aprenderam a se amar. O reencontro de espíritos que já testificaram, talvez no passado, uma revirada das suas histórias, convertendo o ódio em amor, ou que são espíritos extremamente afins e que vão se encontrar naquela família para se fortalecer, para encontrar apoio mútuo, para fazer com que os propósitos reencarnatórios individuais sejam favorecidos pela convivência uns com os outros. E também, se eu disse antes, né, que talvez a maior parte das tipificações familiares seja de espíritos que têm dificuldade de convivência, não vamos ignorar que também existem muitas famílias que representam essa tipificação. Não sei se é o caso da sua família ou se você conhece alguma família assim, que são almas irmãs que estão ali,
né? Agora, vale a gente lembrar que às vezes numa mesma família a gente tem esses dois tipos, né? Numa mesma família a gente tem espíritos ali que estão unidos pela necessidade de reajuste, na mesma família nós temos outros espíritos que são almas afins. Mas aí falando desse segundo caso, né? Dessa segunda tipificação, essas reuniões familiares, portanto, também são programadas. Espíritos que às vezes têm propósitos reencarnatórios pessoais, assim, eles têm tarefas a cumprir, eles têm missões na Terra e que vão ser favorecidos pela presença espiritual de almas que lhes são caras, almas que lhes são amadas. E a gente vê a materialização desse tipo de família, portanto, conforme nós estávamos dizendo, em famílias que vivem super bem, em famílias que têm prazer de estar juntas, em famílias cujo principal passatempo envolve estar uns com os outros, né? Eu desejo sinceramente que você viva uma situação familiar assim ou construa uma história familiar desse tipo. E como exemplo nós vamos usar de novo André Luiz, né? André Luiz descreve inúmeras famílias em que existem esses encontros de almas afins e uma muito especial é a família de Dona Laura, descrita lá no livro Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. E a família de Dona Laura, né, que é quem acolhe André Luiz quando ele chega no mundo espiritual, estava em processo de reencarnação. Dona Laura Lísias, que foi um enfermeiro que recebeu André Luiz, inclusive no livro é descrita a despedida de Dona Laura da cidade de Nosso Lar, porque ela está partindo para uma nova existência. O seu esposo, Ricardo, já estava encarnado e era essa altura, né, da descrição do livro, um bebê de em torno de 2 anos, estava esperando Dona Laura e esperava para o futuro os filhos que eles haviam tido em outras existências e que eram almas absolutamente afins. Era e estava previsto um reencontro de espíritos que iriam se fortalecer mutuamente. Inclusive, pela data, né, do livro, essa família está encarnada hoje no Brasil, por uma descrição feita por Chico Xavier, é uma família que vive no interior de São Paulo. Dona Laura já deve a essa altura ser uma senhora, casada com o senhor Ricardo, e os filhos já estão lá vivenciando essa situação familiar, que é uma família de espíritos afins. É uma família que se reúne no mundo espiritual e que materializa na Terra esse encontro de almas afins, né? Então, é o futuro de todos nós, é o futuro das nossas encarnações num planeta de regeneração. Tomara que todos nós, ao zerarmos as nossas pendências reencarnatórias com esses espíritos com os quais ainda temos dificuldade de conviver, programarmos reencarnações entre espíritos afins, para vivenciarmos essas histórias bonitas, vivenciarmos esses encontros familiares que representam sempre bênçãos na nossa existência. E finalizando essa tipificação, nós falamos então em primeiro lugar das famílias que se unem, né, em espíritos devedores entre si. O segundo exemplo, famílias que se unem entre espíritos afins. E o terceiro tipo são as famílias que reúnem espíritos ligados, né, por alguma história pregressa, mas que tem como característica algum espírito missionário que vem resgatar uma alma cara ao seu coração, mas que na trajetória da vida estava espiritualmente comprometida. São as encarnações dos espíritos missionários. Espíritos que muitas vezes já poderiam estar em estágios ou em esferas superiores, mas que preferem continuar ligados à Terra porque existem amores caros aos seus corações que precisam de ajuda. Só para ilustrar, né? Bezerra de Menezes, por exemplo, o mentor espiritual da nossa instituição, da UEC, que é o nosso querido médico dos pobres, é uma das almas mais iluminadas que trabalha no movimento espírita brasileiro, né? Orientador de tantas instituições e de tantas casas. Conforme relatado, Bezerra de Menezes é um espírito que já poderia estar em outras esferas espirituais, distantes da Terra, inclusive, mas que rogou a Maria Santíssima que permanecesse ajudando no Brasil, porque espíritos muito ligados ao seu coração ainda precisam de serem tutelados, né, pela sua ajuda, pelo seu trabalho. E aí declinou dessa possibilidade de estar em esferas superiores para poder permanecer na Terra, ligado espiritualmente ao Brasil, resgatando essas almas. E isso acontece em muitas famílias.
Acontece em diversas famílias em que espíritos superiores, enxergando amados ao seu coração em situações difíceis, programam reencarnações missionárias para eles, para recolher ao aconchego das suas vibrações e das suas orientações esses espíritos que precisam de ajuda, né? E no livro, tem um livro muito bonito, psicografado por Chico, e é um dos romances históricos de Emmanuel, chamado Renúncia, que a gente tem uma exemplificação clara desse tipo de reencarnação. Quando Alcione, que é um espírito de extrema evolução, é um espírito que vive naquilo que a gente pode imaginar de esferas felizes, né? Alcione, então, vem à Terra por livre e espontânea vontade, pedindo autorização aos espíritos superiores para reencarnar numa existência muito sofrida e muito dolorosa, porque almas muito amadas por ela estavam em condições espirituais tão difíceis que ela queria reencarnar para ajudá-los. Vejam, os espíritos dizem para ela, olha, não vai ser fácil, assim, nenhum deles é flor que se cheira, está disposta a abrir mão da vida que você tem lá no mundo espiritual superior para reencarnar na Terra, né? Nesse planetinha de quinta categoria, nessa situação tão difícil, só para ajudar esses espíritos. E ela, sim, ela pede para fazer isso, né? Ela pede para reencarnar. E aí a gente tem essa terceira tipificação familiar. As famílias em que espíritos missionários reencarnam para resgate de alguma alma cara aos seus corações. E além do livro Renúncia, né, que é uma ode a esse tipo de reencarnação, a gente vai encontrar da primeira à última página a exemplificação dessa renúncia, e o nome do livro vem daí, da renúncia que Alcione faz da sua vida feliz nas esferas superiores para resgatar almas amadas e reencarnar com eles, com essas almas, com elas, né, com essas almas amadas em contextos familiares. A gente tem também no livro Nosso Lar uma história como essa, né? Tem quando a mãe de André Luiz descreve a ele que está programando uma reencarnação próxima com aquele que havia sido seu marido, o pai de André Luiz, que estava numa situação muito difícil no umbral, receberia o pai de André Luiz como marido novamente e receberia as amantes que ele havia tido nessa existência anterior como filhas do seu coração. A mãe de André Luiz vivia numa esfera espiritual tão superior que André Luiz precisou fazer um desdobramento perispiritual, conforme é contado lá no livro Nosso Lar, para um dia ir visitar a sua mãe, porque ele não tinha condição de estar na esfera espiritual que ela habitava, tão mais evoluída que ele era essa esfera. E ainda assim, ela que podia ter uma vida cheia de felicidade, de alegria em situações muito melhores, ela estava programando uma reencarnação de resgate ao seu ex-marido e às amantes desse ex-marido, tipificando então aí a nossa terceira espécie de família, né? Então, em resumo, o primeiro tipo são as famílias que se encontram entre espíritos que precisam se reajustar. O segundo tipo são famílias que se encontram porque se amam e estão se fortalecendo mutuamente. E no terceiro tipo nós temos as reencarnações missionárias de almas que vêm resgatar familiares, espíritos queridos ao seu coração, que são familiares difíceis. E às vezes a gente enxerga assim situações na família, né? Às vezes um familiar extremamente bondoso que tem uma vida de muito sacrifício, ou em torno de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, de alguém que ali, né, representa um grande desafio para a sua própria existência. Vejam, meus queridos amigos, como é bonita a justiça divina, como não desampara nenhum de seus filhos a misericórdia do Pai, como nos convida de verdade a aprender a amar, qualquer que seja a história que tenhamos com espíritos que passaram pela nossa existência. Todos aqueles que nós odiamos serão grandes amores dos nossos corações. Todos aqueles a quem nós ferimos serão resgatados pela nossa reconexão. Todos aqueles a quem magoamos serão afetos caros um dia na nossa existência. E a família é o principal recurso
da justiça divina para fazer com que isso se torne realidade. Não tenhamos pressa, mas também não deixemos as oportunidades passar. Nós sabemos que nada se constrói do dia para a noite, o exercício do amor é um exercício milenar, né? Nós vamos aprender isso com o tempo e no vai e vem das encarnações. Mas não criemos para nós mesmos mais comprometimentos do que nós já temos. E, portanto, vamos encarar as nossas famílias sempre como esse espaço de justiça, de amor e de reconexão. Muito bem, e se no início nós convidamos a você, simplesmente para entender essa analogia, né, da justiça divina que se faz através das famílias, a pensar em alguém que você verdadeiramente não estima, nós queremos pedir agora que você pense em alguém, mas agora da sua família. Quem é a pessoa da sua família? Talvez seja a mesma pessoa, ou quem é a pessoa da sua família que você tem menos afinidade? Ou quem é a pessoa da sua família que, parando para pensar agora, você enxerga um propósito divino nesse reencontro? Olhando para essa pessoa que pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão, pode ser a sua sogra, pode ser qualquer pessoa, um primo, um tio, um padrasto, uma madrasta, enfim. Quem é essa pessoa que você, olhando agora à luz do que nós acabamos de conversar, representa para você uma oportunidade reencarnatória bonita de reconexão? Pensa nessa pessoa agora. E agora eu vou colocar uma música para nós ouvirmos aqui juntos, né? Tomara aqui que funcione direitinho, porque ao vivo nós temos esses desafios, né? Então, vou colocar uma música para a gente ouvir. Quero te convidar para que nesse instante, ouvindo essa música, ouvindo esses acordes, você pense nesse seu familiar e pense nele com reconexão. Se não for possível pensar nele com amor ainda. Se existem mágoas, se existem tristezas, se existe ódio, isso é uma realidade desse mundo que vivemos. Se existe qualquer tipo de distanciamento, lembre que Deus colocou vocês juntos porque quer que vocês aprendam a se amar. Lembre que não existem acasos e que esse filho, filha, irmão, sogra, padrasto, madrasta, seja a posição que ocupe, é alguém que prioritariamente merece que você transforme esse sentimento. Eu não estou dizendo que você precisa aprender a transformar isso em amor de uma hora para outra. Eu estou dizendo que você precisa dar o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo e todos nós precisamos dar o primeiro passo, porque é a realidade, essa reconexão, e nós não vamos alçar o mundo feliz que queremos sem que isso aconteça. Então, convidando você a ouvir essa música, agora eu vou descrever para você a letra, para você entender um pouco do sentido do que ela fala. É uma música que se chama Passos em Comunhão. E a letra dela é assim: gerados pelo amor, é gravado em nós o caminho que é luz e que vai se manter, brilhar, crescer. Se houver passos em comunhão, ou seja, se formos um ao encontro do outro, faremos reencontros na evolução para a reconciliação nos laços do amor, que almas unirá com o dom de ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha. E essa música, gente, que é na versão que nós vamos ouvir, cantada pela companhia Laboro, é um lembrete muito claro de que a família é esse espaço de comunhão, reconexão e amor. Vamos ver se vai funcionar. Ô, gente, espera aí. Funcionou. A melodia. Tenta ouvir. Gerados pelo amor, é gravado em nós o caminho que é luz e que vai se manter, brilhar, crescer. Só dá passos em comunhão,
solução para a reconciliação nos laços do amor que almas unirá, com dom de ser pai, ser mãe, ser filho, filha, que almas unirá, com dom de ser pai, ser mãe, ser filho, filha. Talvez ser sobrinha, ser sobrinho, ser sogra, ser nora, ser padrasto, ser enteado. Os papéis são múltiplos, mas o objetivo é um só. É fazer com que, ao nos encontrarmos em família, demos esses passos em comunhão. Caminhemos uns nos sentidos dos outros, para fazer com que esses encontros sejam de verdade reconciliação nos laços do amor. Se houver passos em comunhão, Reencontros na evolução, reencontros na evolução, para a reconciliação nos laços do amor que almas unirá, com dom de ser pai, ser mãe, ser filho, filha, que almas unirá, com dom de ser pai, ser mãe, ser filho, filha. Que mensagem mais sublime de amor de Deus por cada um de nós ter nos dado a nossa família. Porque quando Ele deu para cada um de nós de presente a família que nós temos, Ele nos deu um voto de confiança. Como se dissesse a cada um, eu sei que você é capaz de superar o que ficou no passado. Porque nenhum fardo mais pesado que os nossos ombros é colocado no nosso caminho. Então é essa prova da confiança que Deus tem em nós, da nossa capacidade de superação, da nossa capacidade de aprender a transformar a dor em amor. Deus, ao dar a você o pai, a mãe, o irmão, o tio, tão difícil para sua convivência, deu esse voto de confiança. Vai, você é capaz. Você vai aprender a amar. Você vai deixar a mágoa no passado, você vai deixar a dor no caminho, você vai aprender a perdoar. E Ele, confiando em você, Ele te deu toda essa possibilidade de amar, transformando a família nesse espaço de reconexão que a música Passos em Comunhão tanto nos lembra. Porque, meus amigos, concluindo a nossa conversa de hoje, não importa se você mora numa choupana, se você mora numa casa simples, se você mora numa mansão, não importa quantos cômodos existem na sua casa, não importa se a sua casa é tecnológica, analógica, não importa se moram 2 ou 30 pessoas. O que importa é que essa família que você tem, essa família que eu tenho, representa o maior presente que Deus poderia nos dar. E vamos aproveitar esse presente. Vamos honrar essa existência, entendendo que essa família é a família que nós precisamos e é a família que nós merecemos. E lembrando de Chico Xavier, quando ele diz assim, a gente pode ter uma casa, mais ou menos. A gente pode ter um emprego, mais ou menos. A gente pode ter uma vida, mais ou menos. A gente pode ter um carro, mais ou menos, ou a gente pode não ter carro algum. A gente pode ter um trabalho, mais ou menos. A gente pode ter um salário, mais ou menos. A gente pode estar rodeado de um monte de coisa, mais ou menos. Mas o que a gente não pode nunca, de jeito algum, é amar mais ou menos. Olhar para as pessoas mais ou menos. Conviver mais ou menos. Pedir perdão mais ou menos. Perdoar mais ou menos.
Porque no dia que a nossa postura frente à vida for uma postura mais ou menos, a gente corre o grande risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E não foi para isso que nem você nem eu reencarnamos. Não foi para isso que nós ficamos no mundo espiritual tanto tempo implorando por uma chance para reencarnar. Não foi para isso que nós pedimos o aval dos nossos espíritos protetores. Não foi para isso que nós imploramos pela oportunidade de reencarnação. Não foi para viver isso mais ou menos. Foi para a gente viver isso em plenitude. E que em plenitude nós possamos entender cada vez mais o convite que Deus faz a amarmos os nossos inimigos, amarmos os nossos familiares e construirmos uma existência digna da misericórdia que nos foi oferecida. Muita paz, muita gratidão por esse momento de estarmos aqui juntos e que nós possamos, dia após dia, deixarmos de lado os nossos apegos ao passado e escrevermos uma história com as nossas próprias mãos, de superação, de amor e de gratidão à família que Deus nos deu. Que Jesus possa iluminar os nossos bons propósitos e que possamos caminhar dignos desse presente que é a nossa existência na Terra. Grande beijo, muita paz e que Jesus nos abençoe. Obrigado pela presença de todos vocês. E agora vamos chegando ao fim. Nossa prece final será feita por Maria Moura. Então vamos agora nos reunir para fazer a prece final. Obrigado, Senhor, por esse encontro que realizamos. Obrigada, Senhor, pelo conhecimento do Espiritismo nas nossas vidas. E que você possa abençoar o nosso desejo de ser pessoas boas a cada dia. Muito obrigado, que assim seja.